Pessoal de casa, atenção, bom dia, deputado. agora nós vamos falar desse assunto importantíssimo, é um assunto extremamente atual, de fato importantíssimo, né? Então, você aí de casa, deixa eu só pegar aqui, então, ali com o Bruno que nós vamos falar, então é com o Brunão ali, isso mesmo. Esse é assunto importante, sério e que diz respeito a todos os pais que têm filhos em idade escolar, que é o projeto Escola Sem Partido. É isso aí, criado aí, gente, em 2004 no Brasil, né? Essa iniciativa aí tem como objetivo ir contra a doutrinação ideológica. Então é sobre isso, meu povo, que nós vamos conversar agora com o nosso convidado. Ele é deputado estadual, professor de Direito, Léo Portela. Léo, bom dia. Bom dia, seja muito bem-vindo. Uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, Carol. Um prazer estar com vocês, um prazer estar com vocês que nos acompanham de casa também. Fique à Léo vontade, casado, tome um café. pai do Pedro, de 2 anos, Do não é Pietro. isso? Hã? Do Pietro. Pietro. É mais chique, Carol, mas o do meu é João Pedro, é mais assim. Ô, Léo, aqui a gente é meio descontraído, meio divertido assim, então pode ficar à vontade. Assim que é bom. Tá muito bom o café. É porque, pode... na verdade, é uma extensão da casa das pessoas. É verdade. Então, pra nada começar... é melhor do que ficar à vontade, E começar algo o dia gostoso. também assim, acelerando a curva. Porque o É, pessoal é já bom, começa é bom. assim, de forma meio morosa e tal. Não, mas nós vamos acelerando a curva aqui. Agora, Léo, você, como deputado estadual, né, é o seu segundo mandato Sim. pelo PR, não é isso? Partido Exatamente. até do seu pai, que Isso. sempre está aqui com a gente, o deputado federal Lincoln Portela. É velho de casa. E filho da vereadora Marilda Portela. Exatamente. É uma família que já trabalha, já milita na política, já temos aí esse ministério político há muitos anos em Minas Gerais, mais de 20 anos. São quantos filhos? Somos 2 filhos, eu e a minha irmã Alessandra, que também é advogada. Mas ela está na política também ou só assessora vocês? Não, ela trabalhou na política em diversos cargos já, municipais, foi secretária municipal em Contagem 2 vezes, já assessorou diversos parlamentares. Tá no meio também, É a não tem família. jeito, né? Não tem jeito, tá no sangue. Não tem como. Não tem como. Eu queria até começar perguntando para você, Léo, quando fala sobre o surgimento desse projeto Escola Sem Partido, por que ele teve a necessidade de surgir um projeto desse? Porque sempre há uma demanda, né, para que aquilo aconteça. As coisas não estavam caminhando do jeito certo? Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu sou o autor do projeto em Minas Gerais, mas o projeto nasceu por uma atuação do professor Miguel Najib. Então, Em 2004, em Brasília, em aproximadamente. 2004, o que aconteceu? Ele foi buscar a sua filha na escola. Sim. E descobriu que um dos professores da sua filha estava fazendo uma comparação, comparando Che Guevara com São Francisco, algo parecido. E ele ficou indignado com aquela situação, porque ele identificou ali um momento de doutrinação político-partidária na sala de aula. E isso vem acontecendo no Brasil, na verdade, há muitos anos. É a chamada Revolução Cultural Gramscista. Gramsci, Antônio Gramsci, que era um italiano adepto ao marxismo, ele trouxe essa ideia de revolução cultural. Ele dizia que você não precisa tomar as cidades, o país por tanques de guerra, tomar os quartéis, mas você precisa tomar a mente das pessoas, tomar as escolas, tomar as academias, para aí então implementar a sua ideologia. Isso É tem o acontecido no marxismo Brasil há às muitos anos. avessas, assim, a mesma idealização, mas buscando gerar até esse conflito ali dentro dessas camadas da sociedade, especialmente agindo ali dentro da educação, da cultura também, não é isso? É o marxismo implementado de outra maneira, não pelas armas, mas pelos livros, pela ideias, dominação das mentes, pelas ideias. Porque uma das coisas, né, do contraponto do que a Carol falou, que é a necessidade da escola sem partido, é que vamos dizer assim, esse estado cativo ali do professor aos alunos, montando aquela fidelização, estava se tornando bem essa base e que começa do ensino da educação infantil até o ensino Até a superior. universidade. E isso acontece ainda, é muito recorrente. Nós recebemos denúncias praticamente diárias de doutrinação nas salas de aula. O projeto Escola Sem Partido, ele traz uma certa confusão com relação ao nome. Porque por dizer escola sem partido, ele dá a entender que não pode ser discutido política na sala de aula. Não é verdade. O
projeto Escola Sem Partido, ele é o escola com todos os partidos. O que não pode acontecer é que seja doutrinada uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio, uma linha ideológica única. A pessoa tem que ter acesso a todas as linhas de pensamento. Algo que confunde também é como a laicidade do Estado. Isso, né? É muito parecido o Estado é laico, mas não é ateu. Exatamente. Então, fala-se de todas as religiões, cada um professa a que escolheu para si e está tudo certo. O que não pode fazer é exatamente, olha, é a minha que é a certa e todos seguem agora. O Estado impor uma religião. Até principalmente aqui no caso da pauta aqui da nossa conversa, a questão da escola, né? Que você tem ali um domínio, exerce uma influência, e é aí que a Escola Sem Partido estabelece as suas bases, né, deputado? Exatamente. A Escola Sem Partido vem para trazer um ato de ensinar, o ato de ensino, aprendizado mais neutro. O professor, principalmente, né, especificamente na rede pública, ele é pago com dinheiro de impostos. O povo não pode pagar o professor para que o professor seja, então, um doutrinador político. Você não tem uma ideologia X, né? O professor tem essa ideologia. Você não pode, com o seu salário, pagar o salário do professor para que ele ideologize o seu filho com uma linha de pensamento que não é sua. Inclusive, o Pacto de São José da Costa Rica garante, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, garante que os pais tenham o direito de ter os seus filhos educados, ensinados, melhor dizendo, porque quem educa é a família, ensinados de acordo com o seu padrão moral e religioso. E a gente até entra um pouco, né, Carol, que a gente vai falar no bloco seguinte sobre o projeto Homeschooling, né? Que seu pai, inclusive, é um dos autores também. Ele é o autor do projeto Homeschooling na Câmara dos Deputados, em Brasília. Agora existe também um projeto que está tramitando ao mesmo tempo, que é de iniciativa do governo. Nós sabemos que o governo... Através do Ministério de Direitos Humanos, Família, Isso, da Damares e também de autoria do governo, né? Nós sabemos que o presidente Bolsonaro é favorável ao homeschooling, então nós temos aí, uma área importante a ser discutida também na educação. Eu estava aqui, tem até pessoas participando aqui, falando. Segundo o Najib, o deputado, a Escola Sem Partido, o objetivo era o quê? Ele tinha como objetivo afixar ali cartazes com os deveres do professor. E isso tem trazido uma grande resistência. É verdade. É muito simples o projeto. Ele traz ali 6 deveres do professor, especificamente. Então, quem é contra o aluno saber o dever que o professor tem, sim, não pode ser levado a sério. Por que o aluno não pode saber, não pode conhecer o dever do professor? Por exemplo, o professor não pode, utilizando a audiência cativa, como você disse, que ele tem nas salas de aula, implementar uma ideologia político-partidária. Então, o aluno tem que saber isso. Porque se você é contra isso, você é a favor que o professor use a audiência cativa para ideologizar. O projeto também diz que o professor não pode privilegiar ou perseguir um aluno por causa do seu pensamento político, religioso, ideológico ou até a ausência deles. Agora, se você é contra a Escola Sem Partido, você é a favor de dizer o professor pode sim perseguir o aluno por causa do pensamento dele ou por causa da religião dele. Porque está sendo dada essa liberdade, chancelado, porque não existe a lei, né? Biblicamente até falando, onde não há lei, não existe transgressão. Na verdade, nós temos quase tudo garantido na Constituição da República. Sim. Na Constituição, nós temos aí os cinco princípios da administração pública. Um deles é o princípio da impessoalidade. O professor, nas salas de aula da rede pública, ele é um agente público. Sim. Né? Ele é pago com o dinheiro do povo. Ele tem que guardar a impessoalidade. Então, ele não pode ali usar aquele momento específico para doutrinar. Por exemplo, até só para citar aqui, meu filho, ele cursa o ensino médio, né, está no 2º ano, de uma escola particular confessional. E ele está até rumando para o lado do direito, né? Vai estar, está decidindo por fazer aí o direito, exatamente porque ele apaixonou com essa ideia dessa politização e tudo, e ele já vê assim, ele nota que por posições particulares de alguns professores, estou falando de uma escola particular confessional, sim, é um lado, vamos dizer assim, uns mais esquerdistas, socialistas, e outros mais liberais e capitalistas, etc. Ele consegue ver. E, às vezes, até a própria posição
já torna uma forma de uma pessoalidade. Sim. Não tem jeito. Por exemplo, eu vou falar de time de futebol, quem sabe aqui vai entender que, ainda que eu tente ser mais neutro possível, vai saber qual que é o meu time. Ainda mais com essa camisa preta e branca. Exatamente. Pronto. Quem falou pro senhor? Não, mas Pois é. tá na cara. Aí, me segue nas redes sociais, me segue no Flipchat. A minha camisa já é azul, aí já é diferente. Então, tem esse lado também. O que é muito natural e salutar se a gente for pensar no processo democrático. Né? Sim, é verdade. Nós temos que estar atentos a isso. Nas escolas, alguns professores que utilizam esse tipo de ideologização ou doutrinação, eles são até vítimas. Porque na academia, enquanto estavam nas universidades, eles talvez não puderam ousar pensar diferente daquele sistema, daquele pensamento que lhes é imposto pelos professores. Então, os próprios professores se tornam vítimas. Ai de você, professor de história, num curso de história da Federal, ou ai de você, professor de geografia, num curso de geografia da Federal, dizer que é contra Che Guevara, que é contra o comunismo, que é contra o socialismo. Ai de você, você se torna um pária. Então, os professores se tornam vítima. Eu acho que a gente teve isso muito marcante nessa eleição mesmo, agora. Quando nós tivemos essas questões aí de faculdades, de não ter aula naquele dia, de nós somos resistência. Até a ideia da resistência, principalmente depois da efetivação aí dos resultados eleitorais do ano passado, né? De onde surgiram os principais movimentos. Né? Olha o que acontece, por exemplo, com o filme 1964, que é um filme que traz um pensamento um pouco diferente do pensamento dominante na academia brasileira. As faculdades não deixam sequer que o filme seja divulgado. Né? Várias escolas vetaram, atacaram o filme. Ora, é uma linha de pensamento que precisa ser abordada, precisa ser conhecida pelos alunos, para que os alunos tenham liberdade para formar o seu próprio convencimento. Porque aí o próprio projeto Escola Sem Partido, né, deputado, é a questão dessa educação neutra. Mas não é isenta também, voltando àquela história. Então, eu tenho que ver os dois lados, eu tenho que fazer esse comparativo. É aí que vem os defensores da escola com partido, eles falam sobre a questão do pensamento crítico. Sim. Mas o pensamento crítico não vem só por observar um ponto que já está estabelecido por um lado. Tem que ter pelos dois lados. Pelo contrário, esse pensamento não é crítico. Não é crítico. Esse é o pensamento aniquilado. Ou então até não muito uma para a gente amenizar e conclusivo já, né? Verdade. Nós temos que ter todas as linhas de raciocínio apresentadas de maneira igual, de maneira equivalente, para que os alunos tenham acesso ao conhecimento total. E aí façam o seu próprio julgamento. Eu sou adepto a essa linha, eu sou adepto àquela outra. Eu estava até lendo a respeito disso, e aí eu estou até escrito aqui, quase 60 projetos de lei apresentados em todo o país. Mas a gente observou também que foi emitida uma resolução pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos repudiando. Nós temos aí um histórico político no Brasil de dominação das esquerdas, principalmente, em vários níveis. Nós viemos de um governo de esquerda longo, de 16 anos de governo de esquerda, e isso foi um tempo necessário. De esquerda, mais um fora tempo também o PSDB, que é centro-esquerda. Então, vamos dizer, desde a redemocratização, nós temos governos aí de centro-esquerda, ou de extrema esquerda, como foi o governo de Dilma e de Lula. Então, nós temos aí, nesse grande tempo, houve a dominação de vários espaços de poder. Por isso que nós sempre falamos, é importante que nós que temos um pensamento cristão, conservador, também ocupemos os espaços de poder, porque o outro lado ocupou e dominou a forma de pensar. Agora, deputado estadual pelo PR, né, Léo Portela, sobre a efetivação desse projeto Escola Sem Partido em nível nacional de implementação, de estabelecimento e fiscalização. A quantas andam aí, principalmente até por causa dessa mudança da ideologia governamental? Sim. Em âmbito nacional, o projeto Escola Sem Partido foi apresentado em novo modelo. O projeto que tramitava
nos últimos governos, foi arquivado. Então, o partido do presidente Bolsonaro, na maioria assinado pelos deputados do seu partido, apresentou um novo projeto de lei que está tramitando. Começou a tramitar agora no início do governo na Câmara dos Deputados. Aqui na Assembleia temos o meu projeto de lei que tramita desde 2017. Já passamos pela Comissão de Constituição e Justiça, conseguimos superar essa grande barreira e estamos agora discutindo o projeto na Comissão de Educação. Então, é um projeto que tem tudo para funcionar em nível estadual e, claro, que se vier em nível nacional, ele ganha aí uma adequação muito maior e nós estamos esperando que isso aconteça porque o Bolsonaro prometeu isso na sua campanha. Vários de nós apoiamos o Bolsonaro porque ele era a favor da escola sem partido. Essa é uma das bases de campanha. Então, nós esperamos que ele cumpra a sua promessa. E para só ainda entrar em um pouquinho dessa parte ainda da esfera federal, essa questão, por exemplo, com agora um novo ministro da Educação, como que se estabelece em termos até de visão, porque ele, naturalmente, ele apoia a escola sem partido. Apoia. E eu sou favorável a esse novo ministro. Eu era totalmente contrário ao antigo ministro Vélez, porque o Vélez tentou doutrinar. Quando ele mandou uma carta para as escolas e no final ele terminava a carta dizendo Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ainda que não tenha sido criado pelo Bolsonaro, isso se tornou um mote de campanha do Bolsonaro. Sim. Ou seja, ele estava tentando doutrinar para a direita. Também é errado. Eu não posso ser a favor de acabar com a doutrinação de esquerda, mas ser favorável a fazer uma doutrinação de direita, de forma nenhuma. Isso não pode acontecer. Então, ele errou de maneira grave ao fazer isso. Então, eu me tornei aí um ferrenho opositor do antigo ministro e confio muito no novo ministro e espero aí uma grande atuação dele. Motivos de orarmos também, né, gente, para que esses projetos eles venham desenvolver e aí a gente possa realmente ser bem sucedido nisso. E você pode e deve participar aqui. 31 98402 9756, que é o WhatsApp aqui. Manda seu nome, coloca o nome da sua cidade, do seu estado, faz a sua pergunta, coloca a sua observação, seu ponto de vista, que é muito importante para a gente. Você tem então, vou registrar uma participação. Doutor, o senhor está andando longe, viu? Nós vamos falar agora com o Paraná. Que legal. Olha só. Bom dia, amei a oração da Carol. A oração da Carol é forte ali, a oração da Carol é sensacional. É um desencapetamento total. Não é isso, Carol? Oh, meu Deus do céu, amém, aqui, amém. Ela diz assim, mora em Bom Sucesso, Paraná, o nome é Lúcia. Precisamos divulgar esse programa maravilhoso que é. Esse deputado é uma bênção. Estão de parabéns. Meu esposo é professor e diretor do colégio aqui onde moramos, né, na cidade de Bom Sucesso, Paraná. E ela diz, preciso tudo isso para mostrar para ele, pois iria ajudá-lo muito. Glória a Deus, Lúcia. Feliz com a sua participação. Um abraço. Muito bem. Aqui recebemos mais uma participação aqui, Belo Horizonte, acredito, não coloca aqui o nome, mas diz aqui, olha... Bom dia, Carol e Serginho, cenário novo, lindo, muito obrigado. Muito obrigada. Deus continue abençoando vocês. Amo este programa, bom dia a todos. Eu sou totalmente a favor, né, da escola sem partido. Aqui, só que não se identificou, tem outras participações aqui, em outros assuntos, aí a gente seleciona. Tá vendo, gente? Ao vivo e a cores, manda a sua participação para cá, para a gente poder estar aí abençoando você e registrando. Deputado, agora, como fazer, visto que essa ideologização aí durante todos esses anos, ela já está muito arraigada, muito forte, muito estabelecida. Durante a campanha, por exemplo, da eleição do Bolsonaro, ele falou-se de mudar todos os reitores das universidades federais. Às vezes, essas ações de choque. Sim. Mas não é só isso. Eu acho que ainda tem os trabalhos, por exemplo, nas secretarias de educação, em todas as esferas, municipais, federais e estaduais, né, no caso. Como que está essas linhas de ação hoje, até com relação ao projeto Escola Sem Partido? Nós sabemos de atuações do Ministério da Educação, que já está monitorando alguns comportamentos, algumas formas de atuação em universidades que não podem, nesse sentido, doutrinar, que não podem obrigar um pensamento, não podem querer criar um pensamento homogêneo, porque as universidades, pelo próprio nome, universidade,
universo de ideias, né? Deve propagar a universalidade das ideias. Então, existem ações do Ministério da Educação, existem ações locais. Por exemplo, quando você estimula um aluno a gravar a aula, Sim. muitos são contrários. E quando isso começou, uma série de pessoas se levantou com comentários muito alérgicos, inclusive, né? Muito nervosos, raivosos com relação a essa atitude. Mas por quê? Por que você não pode filmar um ambiente de sala de aula que ali é público, é um serviço público, principalmente, obviamente, nas redes públicas? Por que eu não posso fazer isso? Sim. O que tem que ser escondido ali dentro? Sim. O que tem que ser oculto, tem que ser secreto? Eu sou cidadão, eu pago por aquele serviço, eu tenho que conhecer o que está acontecendo Como que ali seria a dentro. fiscalização, deputado? Você diz Essa em qual fiscalização no sentido? sentido de... Tem gente perguntando aqui se está acontecendo aquilo ou não. Igual uma forma de fiscalizar, se eu gravar uma aula, por exemplo, eu estou... Exatamente. O próprio aluno é faz, conscientizar o aluno a se posicionar. Mas ele Olha, precisa saber qual que é o dever do professor. Exato. Por isso, Sim. Exato. essas normas. Exatamente. Bate por aí. Exatamente. As redes sociais são um grande fator de trabalho nesse sentido. Eu recebo muitas denúncias, mas assim, das mais absurdas possíveis que vocês imaginarem, de professores que doutrinam em todos os sentidos. Não apenas na questão política, mas também na questão cultural, religiosa. Né, professores que perseguem o pensamento cristão. Agora, na ideologia de gênero também, essas Ideologia questões. de gênero. Inclusive, fui o autor aí da medida que retirou a ideologia de gênero do Plano Estadual de Educação. Graças Minas Gerais está livre nos próximos 10 Parabéns anos mais uma vez. da ideologia de gênero, graças a Deus. No contraponto ali, sobre quem é contrário à escola sem partido, deputado, diz que a escola sem partido, ela ainda favoreceria as minorias, aliás, seria contra as minorias, não daria espaço às minorias e também não privilegiaria o debate. Fica meio, vamos dizer assim, é um contrassenso, É não o contrário disso. A escola sem partido quer que todos os pensamentos sejam abordados. O que não pode acontecer é a imposição de um pensamento. É dizer, olha, o modelo familiar cristão, judaico-cristão está falido. Nós estamos num novo tempo. Agora são as novas composições familiares. Elas é que são válidas. Então é o papai com papai, a mamãe com mamãe. É acabar com o dia dos pais, acabar com o dia das mães. É um absurdo. E formar o dia da família. Ah, mas o aluno não tem papai, não tem mamãe. Mas, ora, a escola tem que trabalhar isso também. Isso é uma realidade. A pessoa, o ser humano, tem que conviver com isso se ela estiver naquela situação. Todos sofremos perdas, independentemente de como ela se efetiva, né? Não é por causa disso nós vamos, acabar, extirpar valores judaicos cristãos que formaram a sociedade ocidental. Isso não faz sentido nenhum. Tem uma pergunta que chegou aqui, né? A paz, Carol e Serginho, a paz do Senhor e deputado também. Parabéns pelo programa, muito obrigada. O que o senhor acha aí sobre o Colégio Militar? Eu sou super a favor, mas sem desvalorizar aí a escola pública e particular. É o Fábio Wellington, de São José dos Campos, São Paulo. Deus abençoe. Deixe-me só ampliar aqui essa pergunta aqui. Ele pergunta o que você acha da escola militar. Aí eu pergunto aqui da militarização da escola, que são duas coisas diferentes. Sim, né? sim. Fala pra gente, deputado. Sou amplamente a favor da escola militar, do colégio militar, porque os índices falam por si. Os números, né? Resultados. Como criticar? Os resultados falam por si. E outra, os alunos que estudam ali naqueles colégios são extremamente satisfeitos. Todos gostam, tem fila para entrar, tem concurso público para entrar nos colégios. Por isso daí que veio a militarização de algumas escolas públicas. Exatamente para manter esse padrão. A demanda também. A demanda, muita gente quer ter oportunidade de estudar numa escola militar. Então aí os projetos de militarização, não é militarização completa de todas as escolas, mas é ampliar o número de escolas militares para que outras pessoas tenham acesso. Até porque, por exemplo, essa militarização, ela também oferece ali dentro da comunidade a abertura total para a comunidade, gerando essa transformação e em todos os lugares, eu estava lendo a respeito, em todos os lugares onde já acontece, não é o colégio militar, é administrado
pelos militares. Os índices de violência e criminalidade, os índices de aproveitamento, de produtividade da escola em relação à comunidade subiram assim vertiginosamente. Isso é importante ressaltar. Exatamente. Né? E basta analisar. Os índices de educação brasileira nos últimos anos são bons? Não. São péssimos. Ou seja, esse modelo não pode continuar. Nós temos que ter alternativas a esse modelo. Então, nós precisamos apostar, sim, na militarização e investir nos colégios militares, deixando claro, não é transformar todas as escolas em escolas militares ou militarizadas. Muito bom. Alguma participação mais aí, Carol Malta? O pessoal está Vamos lá? dizendo aqui, Tá certo. excelente, né, explicação. Bom dia, Serginho e Carol. Excelente pauta. Sou totalmente a favor da escola e sem partido. É uma questão que deve ser discutida e bem esclarecida para toda a população. Eu, como mãe, sou muito atenta a essas questões e ensino ao meu filho adolescente, né, a entender tais fatos. É a Aline, de Belo Horizonte. Tem, aqui também tem, peraí, tem mais uma aqui, que 43 é de onde, hein? Eu acho que é do Paraná. É do Paraná, região, ou Santa Do Catarina. Paraná? Por ali. É a região por ali. Falou que o senhor, deputado, está falando, tudo que o senhor está dizendo é o que tem acontecido em todo lugar, que isso é uma verdade, né, e tem que ser divulgado. A manipulação é grande. Peraí. Ele falou assim que até durante aí também a eleição, né, para os diretores, isso, eles agiram muito dessa forma, com muitas mentiras, enganando. Verdade. Muito bom, mas é isso. Falar. O bom é que, por exemplo, eu de tudo um pouco, né? A gente sempre presta serviço aqui de abrir a mente, abrir o coração aí, exatamente para que as famílias, até nesse processo aí de politização da população, processo novo, está começando, estamos engatinhando. Muita gente já tem aí, abriu os olhos para essa realidade, estão se informando mais e com certeza essa educação vai chegar aí principalmente para os pais e nós temos que velar aí pelos direitos dos nossos filhos e a boa educação deles, não é isso? Verdade. Ô, deputado, eu poderia falar assim, no final, que quando nós temos, né, esse projeto aí da Escola Sem Partido, é para evitar o retorno do voto do cabresto? É importante. É importante que os alunos tenham o voto deles. É importante que os alunos tenham o voto deles. Eles têm o direito sobre o seu próprio voto, de formar a sua consciência crítica a respeito de quem devem votar. O voto de cabresto é uma péssima opção, certamente. E escola com partido, liga ali. Tá por fora. Me lembra, Tá me por lembra. fora. me lembra Doutrinação, é isso aí, doutrinação político-partidária. Nós não podemos nos conformar com isso. O que a palavra de Deus nos diz? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que proveis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Isso é importante porque, né, fechando aqui, já acabou o nosso tempo, porque as pessoas têm que ter prazer em ir para a escola. Porque se eu pensar diferente, Verdade. é um desgaste muito grande. Você Eu fiz sofre. direito também, fiz na PUC. Então, assim, quando você tem uma visão diferente, já é uma resistência maior. Exato. Então, tem determinadas coisas que tem que ter essa liberdade, cada um no seu lugar, para você evitar, né, desgastes maiores. A escola não pode ser um lugar de perseguição, mas de Sim. pluralidade de ideias. Bom, Muito sempre, bom. deputado, muito bom Deputado, tê-lo aqui, viu? Muito obrigado pela Deus honra aí, abençoe ter nos dado aí seu grandemente. tempo. Deus Obrigado, abençoe Carol, o senhor, amém. seu Deus abençoe mandato. a todos. Um prazer estar com vocês. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.